Boa noite, pessoal, né? Viram que no outro vídeo, né? Eu fui tentar me ajeitar, apareceu a bagunça ali do lado do meu sofá, meu casaco jogado, brinquedo da Lara. O gato continua aqui, né? Mas aqui posicionei o computador para ver se fica melhor esse vídeo. Melhor entre aspas, né? Porque não dá para compartilhar a tela, ainda não aprendi isso, mas a gente vai aprender daqui para frente. Mas de qualquer forma, a gente vai continuar na matéria de parasitologia, que a gente vai falar das técnicas parasitológicas. No primeiro vídeo, a gente explicou o que era o parasitismo, né? Agora eu vou dar dados para vocês, né? Da prevalência das infecções parasitárias, que esses dados são de 75 até início de 2000, né? São dados da OMS, são os dados que a gente achou mais recentes de todas essas doenças aqui. Amebíase, né? A doença, parasitose causada por amebas, né? 50 milhões, é muita coisa, de pessoas infectadas. Mortes por ano é de 40 mil a 100 mil, é muita coisa. Giardíase, em torno de 200 milhões de pessoas infectadas. Malária, de 400 a 490 milhões. Mas aí a gente vai estudar mais pra frente a questão do local, então a gente não vê muito. Morte ao ano, 2,2 a 2,5 milhões, ainda é muita coisa. Leishmaniose, 1,2 milhões. Tripanosoníase americana, 24 milhões com 60 mil mortes ao ano. Olha só, é muita coisa. As doenças causadas por eumintos, que a gente chama de eumintíases, tá? As eumintíases, por exemplo, a esquistossomose, que é causada pelo Schistosoma mansoni. 60 milhões de pessoas infectadas nesse período. É muita coisa. Filariose linfática, 128 milhões. A gente está falando de milhões, é muita coisa. Ascaridíase, muita coisa. 1,3 bilhões de infectados, né? E 1.550 mortes por ano causadas por obstrução intestinal. Ascaridíase vai ser um parasita que vocês vão ver, o Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, esse que a gente vai ver lá no laboratório. Ancilostomíase é 1,3 com 96 milhões sofrendo de morbidade associada. Tricuras também vai ver 900 milhões de infectados, tá? Estrangiloide vai ver bastante. Estrangiloide é um parasita que ele é transparente, assim, parece uma larvinha, ele fica em estado larval, passeando pelo microscópio. Ele é facinho de identificar. Ele parece em torno de 35 milhões. E as cestodíases em torno de 65 milhões, tá? Claro que isso aí são dados, né, causados no mundo todo, mas é muita coisa mesmo assim, né? O próximo slide eu coloco, né? E o Brasil está inserido nesses dados, né? Certamente está, com certeza está. E a gente vai estudar isso de acordo com os ciclos de vida, né? De acordo com o ciclo de vida, a gente vai estudar essas questões. O próximo slide vai falar o seguinte, né? Importância do diagnóstico laboratorial. Qual que é a importância do diagnóstico laboratorial nesse processo, né? Primeiramente, confirmar a suspeita clínica, né? Se o paciente for fazer um exame laboratorial, porque ele está com uma suspeita clínica, está com sintomas e o médico está querendo um exame laboratorial para confirmar essa suspeita clínica. E aí, através dessa suspeita clínica, né, a gente vai ter uma intervenção e um tratamento para esse paciente. E, por fim, a gente vai ter a questão de um estudo epidemiológico de tudo isso, né? Que a gente vai estudar a avaliação e a incidência e a prevalência desse parasito em determinados locais, né? Por isso que eu expliquei na última aula a relação de endemia, né, e pandemia, né? Então, muitas doenças parasitológicas são endêmicas, são específicas de determinados lugares. Então, a gente vai estudar bastante isso, a relação do ciclo de vida com a endemia local, tá?
A presunção do diagnóstico seria as evidências clínicas, a evidência epidemiológica, quase que não saiu trava-língua, evidência epidemiológica, né? Evidências laboratoriais, que é a nossa parte, né? E a confirmação do diagnóstico também, que é a nossa parte, né? A gente que confirma o diagnóstico médico, porque a gente diz exatamente o que o paciente tem. A gente descobre bactérias, vírus, parasitas, doenças sanguíneas. Então, a imunologia permite até saber como seu organismo está reagindo a diversas doenças. Então, a gente que é o tato in vitro de todo esse processo. Eu coloco as evidências clínicas, mas como eu falei, a evidência clínica importa entender o que é, mas a gente não fica muito ficcionados nela, porque pouco a gente vai trabalhar com a evidência clínica. A evidência clínica é mais para a questão da medicina, mas a gente entende alguns diagnósticos, alguns sintomas, né? Essas evidências clínicas, esses sintomas ajudam a gente, né, a entender, né, fazer o mapa daquele paciente para descobrir o que ele tem, exatamente qual é o parasito, qual é o vírus, qual é a bactéria, qual é a doença sanguínea, qualquer que ela seja, né? Então, as evidências clínicas de doença parasitológica é basicamente as mesmas, como de qualquer outra doença, né? Febre, sudorese, dor abdominal, diarreia, constipação, náusea, né? O que a gente vai ver nas evidências epidemiológicas, tá? Que é o próximo tópico. O que a gente vê nessas evidências epidemiológicas, né? Por que eu tenho que saber de como está essa epidemia, né? Primeiro, se é uma área endêmica, né? Se aquela área é específica de determinada doença, né? Evidências epidemiológicas voltadas a questões de viagem, trabalho, turismo, que as pessoas pegam doenças ao viajar, né? Dependendo se essa viagem foi para trabalho ou para passear, né? E a ingestão de água e alimentos contaminados é um disparate em doenças parasitológicas, né? As evidências laboratoriais, isso aqui é muito da gente e essa parte estudem com carinho, relembrem a matéria de hematologia, que eu vou dar uma revisada agora, né? Mas quais são as evidências laboratoriais? Lembra quando eu falo sempre na aula? O hemograma é o nosso carro-chefe, né? Ele diz tudo e não diz absolutamente nada, porque na verdade, né, ele vai te dar indicações, né, que você vai precisar de outros diagnósticos, né, laboratoriais para investigar e dar um potencial específico de qual doença estamos tratando. Então, por exemplo, quando tem uma eosinofilia, né, o aumento daquele leucócito chamado eosinófilo, que ele é um leucócito alaranjado, bilobulado, que eu particularmente falo que ele parece um óculos no microscópio, né? O eosinófilo, quando você tem uma eosinofilia, aumento, geralmente são parasitoses. Ah, Camila, então toda vez que eu tiver uma eosinofilia, eu tenho uma parasitose? Não, a gente já passou dessa fase e a gente sabe que eosinofilia pode ser por dois processos, ou por uma parasitose ou, né, por uma alergia. Então, quem tem muitos processos alérgicos, geralmente o eosinófilo está alto também, né? O eosinófilo, até um tempo atrás, né, os aparelhos hematológicos, né, do mercado não liam muito o eosinófilo, né? Hoje em dia os aparelhos são tão sensíveis que eles fazem até a contagem dos eosinófilos. Mas nada melhor do que ver um eosinófilo lá no microscópio, né? E toda vez que você tiver qualquer alteração laboratorial no aparelho de automação, a gente tem que fazer essa revisão na lâmina. Então, fazer o esfregaço, né, direitinho, né, fazer uma lâmina bem corada, independente se for com panótipo ou com Wright, né, é importante que veja esses eosinófilos e faça uma contagem manual para dar um diagnóstico clínico com confirmação microscópica para o médico local. Tudo bem? Outra coisa que pode ocorrer em parasitoses, né, é o hematócrito. O hematócrito, né, é um indicador da anemia, né? O hematócrito é a baixa de quem, né? Das hemácias, né? Não necessariamente uma anemia sempre vai ser, né, por perda de algum nutriente, também é por perda de volume sanguíneo, né? E nesse caso, quando tem essas parasitoses, algumas delas causam muita perda de volume sanguíneo. Então, o hematócrito, uma anemia, né,
causada pela baixa desse hematócrito, é um grande divisor de águas para entender o que está acontecendo com o paciente. Então, geralmente, parasitoses causam um hematócrito, ou seja, ver a relação da anemia e uma eosinofilia. A anemia é causada tanto por macro ou microcitose, ou seja, o aumento do tamanho da hemácia ou a diminuição do tamanho da hemácia. Lembrando que eu só sei o que é uma hemácia grande ou uma hemácia pequena, porque eu entendo qual é a normal e eu faço um comparativo no meu campo microscópico, tá? Tô passando correndo nessa parte porque isso é revisão de matéria, a gente já teve isso em aula, beleza? Né? E qual é a confirmação do diagnóstico se a gente tem uma evidência de uma eosinofilia e uma anemia com hematócrito baixo? A evidência para confirmação desse diagnóstico é a visualização do parasita. E a visualização do parasita só vai ser eficaz de verdade quando eu souber o método que eu vou usar. Eu só sei o método que eu vou usar se eu souber o ciclo evolutivo, se eu souber aonde que esse parasito realmente mora, né? Qual é a forma morfológica dele, se ele vive melhor, aparece melhor adulto, jovem, em forma de trofozoito, qual é a forma que ele aparece. Isso é muito importante entender. Então, as técnicas parasitológicas, depois que a gente conhecê-las, a gente vai saber aplicá-las de acordo com o ciclo de vida desse parasito, ok? Né? Qual é o exame que a gente faz para ver a parasitose? Essa parte vocês falam, que nojinho, né? É o EPF, né? É o exame parasitológico de fezes, né? Que esse exame é legal, né? Não, legal que eu fale no sentido de importância médica, né? Ele tem um baixo custo, ele é muito baixo o custo. É fácil a execução, né? E é realizado em laboratório em baixa complexidade. Você não precisa de um aparelho de química seca, você não precisa de nada muito absurdo, né? E ele apresenta o quê? Baixa sensibilidade, ele é bem específico, né? Ele apresenta boa especificidade. Por quê? A gente pode trabalhar com vários métodos de técnicas parasitológicas para descobrir diversos parasitos, protozoários, eumitos e todo mundo, tá? Coleta de material para o exame parasitológico. Aí que vocês se enganam. Vocês acharam que era só as fezes? Não, né? Na urina você consegue encontrar parasitos, tá? Na urina... Nossa, eu parei aqui que eu achei uma poeirinha e parei a aula. Esse negócio de estar em casa, ainda tô falando sozinha, ninguém tá me olhando. Fico igual uma maluca. Ok. Estamos todos malucos juntos nessa, né? Vocês acharam que era só fezes, falei que não era, né? Urina pode encontrar tricomonas vaginais. Escarro tem doenças que o parasita chega no pulmão, tá? Secreções urogenitais, tá? Aspirados e lavados em geral, né? Tecidos, parasita também pode estar no tecido. Conteúdo do duodeno. Eu quero ver se todo mundo lembra da aula de fisiologia agora. Aonde fica o duodeno? É uma parte de quem? Do intestino delgado. Tenho certeza que vocês lembraram, porque titia deu essa aula várias vezes e foi presencial, hein? 4 horas seguidas numa manhã falando assim, loucamente. Todo mundo lembra, né? Agora eu vou falar da parte que eu sempre gosto, que é o controle de qualidade. A louca da qualidade sou eu, né? Porque a titia trabalha com controle de qualidade, vocês sabem, né? Então, quais são os meios que a gente pode fazer para ter uma qualidade, uma eficiência, as boas práticas laboratoriais em máximo efeito rolando, né? Indicação do exame para isso, né? O que eu posso fazer em relação à indicação do exame, né? Conhecer as vias de eliminação. Conhecer as vias que esse parasita está sendo eliminado. Saber exatamente qual é o material, daqueles materiais que eu falei ali em cima, que todo mundo acha que parasitologia é só fezes, né? Qual é a via que vai ser melhor eu achar? Então, o conteúdo duodenal, né? Que parasita fica fixo no meu intestino delgado? Então, assim, desculpa, a indicação clínica vai dizer muita coisa sobre isso. Então, eu tenho que saber a via de eliminação desse parasita, né? Outra coisa que é importante eu saber, né? Os estágios evolutivos do parasito, né?
como é o estágio evolutivo conhecido no diagnóstico desse parasita, ou seja, eu tenho que saber se ele é ovo, se ele é larva de euminto, se ele é algum verme adulto, né? Se ele está em forma de trofozoito, se ele está em forma de cisto, se ele está em forma de oocisto, de protozoário, né? Então, assim, eu tenho que saber, e eu só sei isso quando eu sei o ciclo de vida. Então, eu tenho que conhecer as técnicas para depois conhecer o ciclo de vida e saber se ele está em forma de ovo, de larva, de oocisto, né? De trofozoito, né? Enfim. Eumintoses no geral. É importante entender isso. Exame parasitológico de fezes, o EPF, né? Coletor e tipo de coletor e tipo de recipiente, né? Fezes frescas, colhidas espontaneamente, fezes emitidas com uso de laxantes também, porque tem pacientes que têm problema quando estão internados, e fezes colhidas em líquidos preservadores. Esses líquidos preservadores, gente, caem muito em concurso, né? Então, eu tenho que saber quais são esses conservadores, né? Pode ser o conservador de MIF, pode ser algum tipo de amônia, enfim, a gente vai estudar cada conservador na sua hora, tá? Qual é a requisição para ter um bom exame parasitológico? Independente se ele for, gente, um exame de EPF, que é nas fezes, mas como todos aqueles outros materiais que a gente vai fazer pesquisa de fezes, tá? Porque aí fica a ignorância de achar que é só nas fezes. Então, assim, como é que é adequado uma amostra de urina para achar um tricomonas, por exemplo? Como é que eu encontro fezes no escarro, na secreção urogenital? Olha só, fezes na boca. Como eu encontro parasito para uma secreção urogenital, os aspirados, os tecidos, o conteúdo duodenal. Então, a quantidade interfere nesse processo. Então, o volume adequado, se usa algum medicamento, né? A questão da pré-analítica nessa hora é muito importante em relação à qualidade. O que a gente trabalha na fase pré-analítica, né? A identificação correta da amostra, né? A requisição médica se está correta, e principalmente contendo a indicação clínica. No exame parasitológico, né? Independente se for de fezes ou não, o exame parasitológico, a indicação clínica ajuda muito na hora de fazer o quê? Escolher o método laboratorial para descobrir qual é o parasita que está nesse ciclo evolutivo, o ciclo de vida dele. Ok, galera? Espero todo mundo gritando, ok. O transporte do material, a gente já falou muito isso em relação ao transporte. Principalmente quem trabalha nos hospitais não vai fazer exame parasitológico lá, sempre faz no laboratório em ambulatório e esse resultado é enviado depois para um sistema, enfim, já é outra vida, outra história que a gente pode conversar mais para o final do curso. Mas o tempo de colheita disso, né, vai influir no resultado. Então, por exemplo, se a gente achar um trofozoito, o trofozoito ele não se multiplica, ele nem se insista fora do organismo. Ou seja, então eles vão morrer e degenerar muito rápido. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa de trofozoito, tem que examinar qualquer um daqueles materiais biológicos de fezes ao tecido rápido. Então, o tempo médio para realização para uma pesquisa de trofozoito, por exemplo, é de 30 minutos. Então, geralmente, as amostras que vão ser amostras mais líquidas, fezes líquidas, lavados em geral, que são líquidos, né? Ou urina também, que é líquida, 30 minutos, tem que ser rápido. Quando você tem alguma amostra sólida, que é algum aspirado, ou as próprias fezes, que a gente tanto fala na parasitologia, que parece terror, é até 24 horas, tá? Se esse tempo não puder ser cumprido, a gente vai ter que preservar, né? Então, esse é o diagnóstico correto de uma equipe treinada, né? Então, a boa preservação dessas espécies, né, ajuda a dar o diagnóstico laboratorial correto. Quando você não segue essas boas práticas laboratoriais, né, muitas vezes você esconde o diagnóstico clínico, porque o médico está com a sintomatologia, ele quer o quê? Descobrir realmente se determinado agente etiológico está dentro daquele organismo.
A preservação, tá? Eu coloquei assim: preservar a morfologia dos cistos dos protozoários e prevenir o contínuo desenvolvimento de alguns ovos e larvas de euminto quando não entregues imediatamente ao laboratório. Por quê? A gente pode conservar, né, preservar em 3 a 5 graus Celsius de geladeira. Uma preservação com químicos permanentes pode ser com formalina, tá? É de 5 a 10%. Pode ser com mertiolato de iodo, a gente chama, é o MIF, né? Mertiolato de iodo, formaldeído. Outro que a gente usa é o SAF, tá? Que é o acetato de sódio, ácido acético formol, ácido acético é vinagre, tá? Então, bora lá. Quem são os preservantes químicos? Formalina, 5 a 10%. Mertiolato de iodo, formaldeído. Acetato de sódio, né? Acetato de sódio com ácido acético e formol, que é o SAF. A gente tem um fixador de Chaldin também e o álcool povilínico, que é o APV. Então, o que a gente mais vai ouvir falar é do MIF e do SAF, tá? Formalina a gente escuta muito no concurso, tá? Fica a dica. Mas MIF e SAF é o que a gente usa lá no dia a dia. Né? Eu botei uns quadradinhos aí, né? Vocês vão ver na apostila de vocês as vantagens e as desvantagens de cada conservante desse, né? Então, da formalina. Quais são as vantagens da formalina? Ela é um fixador universal, ela é fácil de preparar, longa duração, bom preservador da morfologia, né, da forma, dos ovos, das larvas, dos cídios, do cocídios, ou seja, ela consegue preservar um grupo muito grande de morfologias parasitárias, né? Adequados para procedimentos de concentração, imunoensaio e fluorescência, ou seja, ele é muito bom para fazer aqueles exames da imunologia que a gente faz bastante, né? Que é o ELISA, né? Imunofluorescência, tanto quanto for direta ou indireta. Então é bacana a formalina 10%. E ele é adequado pela coloração de safranina. A gente vai usar safranina para algumas colorações parasitológicas, tá? A desvantagem, ele não preserva, né? É inadequado para preservar trofozoítos e protozoários, então a formalina não serve para você fazer pesquisa de protozoário. Protozoário é um grupo grande de parasitos que aparece em prevalência de doenças, de patologias, né? Pode interferir na PCR, né? Eu não vou explicar detalhadamente PCR de novo, porque a gente já teve aula da reação em cadeia de polimerase, o PCR está super em alta, né? Do código genético, então, quando eu preciso usar essa amostra para descobrir o parasita, a gente também pode fazer aplicações de PCR, então, quando a gente usa formalina, a gente não consegue preservar bem esse material. E não é adequado para alguns tipos de esfregaços permanentes, ok? O MIF, né, que é o mercúrio iodo formal, né? Qual é a vantagem? Eles fixam e coloram os organismos, então ele é muito bom, ele tem muitas vantagens. Ele é fácil de preparar, longa duração, ou seja, ele dura bastante no vidro âmbar lá. Útil para trabalhos de campo, né? Porque a gente faz muitas pesquisas parasitológicas, né? O campo de pesquisa nesse âmbito é muito grande, né? E adequado para procedimentos de concentração, que é exatamente o que a gente faz. A gente concentra qualquer desses materiais, tecido, fezes, urina, exudatos, enfim. Não é adequado, a desvantagem, né? Não é adequado para a coloração de tricomone. Inadequado para a preservação de morfologia de trofozoítos e protozoários. Protozoários, tá vendo que é quase que fezes fresca, material fresco, enfim. O iodo interfere em outras colorações na IF, que é a imunofluorescência, tá? E iodo pode causar distorções dos protozoários, né? Então o iodo acaba cortando mesmo fisicamente a morfologia desses protozoários. Qual o número ideal de amostra que deve ser colhido, né? 3 espécimes, né? No intervalo de 10 dias, ou seja, de 6 a 14 dias é o ideal. Uma única amostra, né, de qualquer das amostras que eu falei acima, pode beneficiar de 1 a 3 espécies, tá?
A possibilidade de encontrar parasitas em amostras múltiplas, né, aumenta a função de quê? A intermitência da passagem de certos parasitas a partir do hospedeiro, a distribuição não uniforme, ou seja, consegue aumentar a multiplicidade dela, né, de ovos de eumintos, né? Ajuda nos estágios do protozoário, porque você consegue ver várias fases, já que você está colhendo mais de um dia de vários locais. E das limitações técnicas do diagnóstico, tá bom? Eu vou terminar no próximo vídeo, que já tá ficando longo, aí fica ruim de assistir, tá bom, gente? Eu vou no próximo vídeo falar do SAF, do Chaldin e do APV, que é o álcool povilínico, tá? E aí a gente termina com o exame macroscópico. Beijo!